após debate ontem e hoje a gente já tem pesquisa Datatempo. Como a gente costuma fazer, né? Quando a gente chega aqui para falar das rodadas, a gente costuma escolher um destaque. E o destaque dessa é Bruno Engler, deputado estadual, que estava ali mais para perto do Fuad na segunda colocação. Ele continua empatado tecnicamente com o Fuad na segunda colocação, mas ele empata também ali na primeira com o Tramonte. Chegou ao Tramonte, a primeira vez que alguém cola no Tramonte, empata tecnicamente com ele, é a primeira pessoa que chega ali nele. O que aconteceu? O Engler cresceu 5,8 pontos percentuais e o Tramonte caiu 3,2. Além desses votos que teriam ido ali do Tramonte para o Engler, ele pode ter pegado também votos do Viana, que foi outro que caiu de 5,8 para 3,1. Então a gente vê esse movimento aí na direita. O Fuad está ali também, né, empatado com o Engler na segunda colocação. Então são os três aí com mais chance de ir para o segundo turno, segundo que mostra hoje, né, o retrato de hoje. A gente precisa lembrar que as pesquisas são um retrato do momento. O mais interessante da pesquisa é a gente ir vendo a evolução dela, que mostra o movimento do eleitorado ali na eleição. Depois desses três, a gente tem Duda, Rogério, Viana e Gabriel, bem embolados ali, com menos de 2 dígitos. Outra coisa interessante da gente ver é o cenário espontâneo. Qual que é a diferença do espontâneo para o estimulado? O estimulado é quando você pergunta ali para o eleitor, aqui ó, nós temos esses candidatos. Qual desses aqui o senhor ou a senhora escolhe? Mas antes dessa pergunta, é feita uma pergunta no cenário espontâneo, sem a lista. A eleição para Belo Horizonte, para a Prefeitura de Belo Horizonte está chegando, em quem que o senhor vota? Aí é o nome que vem à cabeça do eleitor. Então é aquele eleitor que já sabe quem ele votar, que já tem um nome na cabeça, sabe? Assim, que já está mais seguro. Isso, é um voto mais sólido, mais consolidado. E aí a gente está embolado mesmo, assim. Tramonte 16,5, Nossa, Engler 16,1, Fuad 14,5. Então aí que está embolado mesmo. A gente precisa lembrar que a margem de erro da pesquisa é de 2,83 pontos percentuais para mais ou para menos. Então tem um intervalo ali que o candidato ocupa. E temos ainda pela frente alguns dias de campanha e tem debates também para acontecer, para encerrar, e que pode até, de certa forma, influenciar ou não, né, a decisão do eleitor. O que a gente até falava disso aqui ontem, é muito difícil saber o quanto essa desconstrução do adversário, a exposição ou a não exposição do candidato na reta final vai conseguir mudar alguma coisa. Mas faltam poucos dias para a eleição, 5 dias, e nós podemos dizer com toda certeza, né, Marina? Os números de agora para frente, eles vão mexendo cada vez mais, né? Vai afunilando, né? Vai fechando ali, vai ganhando forma mesmo a disputa. Por que esses debates, o nosso ontem, né, o da Globo que está para vir aí, quinta-feira, o último, por que eles são tão importantes? Porque agora, principalmente, é nesses últimos 15 dias, 30 dias, mas mais mesmo nos 15 dias antes da eleição, que o eleitor começa a olhar para a disputa, né? A maioria do eleitorado começa a olhar. A gente já está olhando há séculos, né? Mas o eleitor mesmo começa a parar para pensar, olha, peraí, agora eu preciso resolver em quem que eu vou votar, quem são os candidatos, o que eu vou fazer. Então, eles começam realmente a se preocupar com a eleição agora. Outro ponto que eu acho que a gente podia destacar nessa pesquisa são os cenários de segundo turno. A gente testou novamente os cenários de segundo turno e em todos o Tramonte continuou ganhando, né? Mas diminuiu a distância dele em todas as simulações entre ele, Engler, e ele e Fuad. O que mais pontua na disputa com ele continua sendo Fuad. Mas, de novo, a diferença entre ele e os dois rivais dele diminuiu. Em relação à rejeição, Marina, o que a gente observa também é que o Bruno Engler, do PL, ele tem esse desafio, né, de vencer essa rejeição em relação ao Mauro Tramonte. O Mauro tem a rejeição mais baixa do que o Bruno Engler. Então, para tentar ultrapassar o Mauro, ele precisa também vencer essa parte, né? O que foi acontecendo? O Fuad ele foi se tornando mais conhecido e a rejeição dele não aumentou. Isso é um movimento que a gente costuma não ver. É o menos comum de acontecer, vamos colocar assim, porque à medida que a pessoa se torna conhecida, ela aumenta também a sua rejeição. E a rejeição do Fuad é pequena, 4,1 é pouco, é muito pouco, né? A gente tem lugares, vamos citar lá Maria do Rosário no sul do país, em Porto Alegre, a rejeição dela é de mais de 50%. Né, fui buscar um exemplo longe. Aqui as nossas rejeições não são tão grandes. A mais rejeitada candidata é a Duda, com 17,8% das pessoas que dizem que não votariam nela de jeito nenhum. Mas mesmo assim, se a gente pega o 17,8% dela e compara com o do Fuad de 4,1%, é uma diferença grande. E a gente tem o Rogério ali com 16,7% e os
para completar o trio ali na frente. Então, a gente tem o Engler com 13,5%, o Tramonte, que também tem uma rejeição baixa de 6,3%, e o Fuad com 4,1%. Muito bem. Ô Marina, hoje foi a primeira vez que o governador Romeu Zema falou de eleição. Hoje a gente estava acompanhando e daqui a pouquinho a gente vai falar, só expandir esse assunto um pouquinho, que eu acho que é importante a gente trazer. A gente falou tanto ontem sobre os padrinhos políticos, né? A gente tem falado tanto, e até que enfim o governador Romeu Zema também se pronunciou, né? Ele trouxe pelo menos uma afirmação fazendo com que fazendo votos de que a candidatura de Mauro Tramonte seja vitoriosa e também a candidatura de Luísa Barreto, já que é vice, né, de Mauro Tramonte. Acompanhamos nessa declaração hoje em um evento do qual participou o governador Romeu Zema. É interessante, né, nessa reta final, essa declaração também vir, né, de uma pessoa que estava, de certa forma, longe dos holofotes, vamos dizer assim, pelo menos na campanha do Mauro. É muito pouco, né, se a gente for pensar do trabalho como padrinho. Mais ele é obrigado a responder, né, quem que é o candidato dele. É praticamente isso. Assim, a gente fala que a participação do Lula é protocolar na campanha do Rogério Correia, a do Zema não é nada. Né, assim, agora realmente que ele se pronunciou, mas ele não atuou como um padrinho do Tramonte nem da Luísa Barreto em momento nenhum. Ele esteve lá no lançamento da candidatura, na oficialização, né, que também não tinha como não ir, né, aí também seria demais, e depois não participou mais, né, porque ele não quis se associar, principalmente agora na reta final, o medo de participar de uma candidatura que pode estar perdendo fôlego. Então, aí ia ficar ocupado, né? Se não vencer, vai falar assim, lá, o Zema, a rejeição do Zema que trouxe um problema. Ou também o Tramonte até então, na primeira colocação, pensando, para que eu vou arriscar trazer uma rejeição para mim se eu já estou bem do jeito que eu estou sem ele? Então, é alguma coisa nesse meio do caminho aí, mas fato é que o Zema não participou da campanha do Tramonte e da Luísa. Gente, todas essas sinalizações que a gente está trazendo aqui, né? E em nenhum momento aqui estou fugindo do nosso assunto, que é a pesquisa Datatempo. Por quê? Porque todas essas sinalizações, elas podem mexer com esses números aí, né, Marina? Então, a gente tem os números que foram divulgados agora e a gente vai ter outras pesquisas mais para frente. Então, assim, pode ser que esse cenário mude, né? Pode, com certeza, é isso. As pessoas estão olhando para a campanha agora. Então, elas também se perguntam, ou quando elas veem, descobrem que tem um candidato. Por exemplo, o Tramonte hoje já saiu de novo numa agenda com o Calil. O Calil é um padrinho dele, que provavelmente está fazendo mais campanha com ele na rua do que fez para ele mesmo, assim, quando ele foi candidato à prefeitura, né? Tá saindo mais do que na própria campanha. Então, quando eu vejo, aquele ali é o candidato do Calil. Quem gosta do Calil pode até resolver votar nele porque é o candidato do Calil. E quem não gosta do Calil pode pensar, putz, não vou votar nesse cara de jeito nenhum porque ele é o candidato do Calil e eu não gosto do Calil. Então, assim, o padrinho, ele é pro bem e pro mal. Tem que tomar cuidado, né, na escolha dele. É complicado. Agora, a pesquisa tá lá, completinha, né, em O Tempo. Tô vendo aqui, em otempo.com.br, a gente tem o destaque logo na capa. E tem mais pesquisas por aí, amanhã também no impresso, né, os detalhes. Isso, amanhã no Jornal Impresso. E também amanhã a gente tem mais dados da pesquisa. Né? A gente não divulga tudo de uma vez, porque é muito número, confunde o eleitor, e para ele poder... Só dá uma chamadinha, isso, né? Para ele poder consumindo essas informações, não no caso hoje, e amanhã a gente vai ter também. E a gente tem de outras cidades, viu, Dri? A gente está publicando um monte de pesquisa aí do interior. Essa semana tá bem animada de pesquisa. É domingo, né? Tá bem. Domingo vai ser o dia. Marina, obrigado, viu, pela participação. Aqui no Tempo News a gente não se encontra mais, não. Agora é só domingo mesmo na trabalheira. Agora é futebol até para dar uma folga pra gente, né? Não, folga é o que a gente não vai ter, mesmo, né? A gente fala isso no ar, tem ouvinte que fica pensando que a gente vai pra casa. Vai pra casa lá, e vai ficar lá, né? Mas é muito pelo contrário. A gente fica aqui na retaguarda, a gente trabalhando mesmo, né? E focado e em tudo que está acontecendo. E é claro, né, Marina? Domingo a gente está junto, acompanhando tudo, todos os desdobramentos, né, das eleições. E que corra tudo bem, né? Exatamente, que corra tudo bem, né? Que a democracia e a civilidade vençam. Isso aí. Obrigadíssimo, tá? Eu que agradeço. Uma ótima noite para todo mundo. Para todos nós.